Dando sequência, adentramos agora na parte mais prática da coisa, né? No que a gente chamou em sala de aula do fluxo do trabalho, que a gente vai adotar ao longo do estágio 1. E a primeira parte do fluxo de trabalho, se a gente partir daquele triângulo da geração da informação e do conhecimento, a base do triângulo são os dados. Então, o primeiro momento, né, no sistema de informação geográfica, como é o caso do software QGIS que a gente vai utilizar. Então, dentro desse sistema de informação geográfica, qual é o objetivo desse sistema? Organizar dados, manipular com esses dados para poder gerar informação e conhecimento espacializado. Essa é a ideia, né? Então, é, nós temos dois tipos de dados primários e dados secundários, e para esse estágio 1, a gente só vai trabalhar com dados secundários. Então, alguém já fez para a gente. Como nós vamos trabalhar com a vulnerabilidade social e econômica, então a gente precisa de dados sociais e econômicos da população brasileira. E esses dados, né, principal órgão que organiza, trabalha, realiza pesquisa nessa área é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então a gente vai fazer o download desses dados junto ao site do IBGE, né, e vocês vão ver, observar como é que a gente vai fazendo essas questões aí. Vou compartilhar minha tela. E nesse compartilhamento eu já vou abrir aqui uma página do Google. E é só vocês digitarem aí IBGE, que é esse portal aqui, IBGE, portal do IBGE. Clica nele e vai abrir essa página aqui. A gente está na página do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? O órgão que é responsável pela organização dos dados, tanto alfanuméricos, dados de censo demográfico, de anuários estatísticos, de censo agropecuário, até os recortes espaciais, né? Os dados vetoriais também a gente baixa por aqui, faz o download por aqui. Então, como é que se dá o procedimento de download de dados secundários aqui no IBGE? Tanto os dados alfanuméricos quanto os dados vetoriais. Então, a gente tem aqui essas três linhazinhas aqui no canto superior esquerdo do IBGE. Ao clicar, no primeiro momento, a gente tem aqui estatística e geociências. Tudo que for dados alfanuméricos, a gente baixa aqui em estatística. Tudo que for dados vetoriais, a gente acaba baixando aqui em geociências. Então, vamos partir pelos dados alfanuméricos. Quando eu passo a mãozinha aqui em estatística, ele abre essas janelas aqui, e é só descer aqui na parte de downloads. Clica, ele vai abrir outra janela. Tudo isso aqui nessas pastinhas, vocês podem dar uma olhada, né, depois com calma, mas tudo isso aqui são dados secundários, dados alfanuméricos, ok? No nosso caso, a gente vai trabalhar com os dados dos censos. Clica aqui nessa setinha. O censo no Brasil é organizado de 10 em 10 anos, desde a década de 70. Os mais antigos a gente tem que solicitar o IBGE. Então, se a gente quer fazer um estudo desde a década de 1970, então a gente deve requisitar o IBGE esses dados. Mas organizados online, a gente tem a partir de 91. Então, a gente tem o censo demográfico de 70, de 1980, 1990 não teve recurso, foi feito em 91. Tem o censo demográfico 2000, o censo demográfico 2010 e o censo demográfico de 2022. O 2022 ainda está em processo de organização desses dados, né? Então, a gente vai trabalhar com os dados aqui na disciplina do Censo Demográfico 2010. A gente clica aqui na pastinha Censo Demográfico 2010 e ele abre todas essas subpastas. Vamos atrás aqui da pasta chamada Resultados do Universo. Clicamos nela e aqui tem essas outras pastas, agregados por setores censitários, ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Resultados preliminares sobre rendimentos, tabelas PDF XLS. No nosso caso, a gente vai trabalhar com dados da menor unidade territorial possível, que são os setores censitários. A gente clica em agregados por setores censitários. Ao clicar, ele tem todos esses arquivos aqui compactados, certo? De todos os estados, Acre, Alagoas, Amazonas e por aí vai. No nosso caso, a gente vai trabalhar com o quê? Com os municípios do estado da Paraíba. Então, a gente tem aqui, ó, PB. Então, a gente clica e ele vai fazer o processo de downloading desses dados aí. Além desse dado, como vocês vão observar, ao abrir
né, descompactar esses dados aí que a gente está trabalhando. E ao abrir a pasta, ele vai estar todo em Excel. E nas colunas Excel, tudo é codificado. A gente precisa entender que código é esse. Então, há necessidade também da gente baixar esse documento agregado dos setores. Então, clica nele e ele vai fazer o download também. Tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Depois, a gente vai ter que organizar o nosso ambiente de trabalho, nossos projetos aí. Eu dei essas dicas lá na aula passada, né, na primeira aula que a gente teve, primeiro encontro, mas aqui, rapidinho, eu vou falar para vocês. Como a gente está trabalhando com banco de dados, e banco de dados que envolve vários dados, desde dados mais leves até dados mais pesados, há necessidade da gente preparar esse ambiente de forma mais fácil possível, que o processador possa pegar esses dados, processá-los e nos entregar os resultados. Então, como é isso? É o caminho mais fácil para ele. Então, como é que a gente faz para organizar no nosso computador esses dados? A gente abre aqui neste computador, na unidade, né? Você tem aqui, no meu caso, aqui a unidade C, raiz de computador, vou dar 2 cliques. E aqui eu vou ter uma pasta, né? Vou abrir aqui uma pasta. Vocês podem abrir aí no computador de vocês, chamada Geoprocessamento underline. Outra dica, além do caminho mais curto do processador que a gente está fazendo aqui, abrindo a pasta na unidade C do computador, esquece a área de trabalho. Esquece caminho longo, como colocar na unidade C, meus documentos, uma pasta chamada UFCG, tudo isso vai fazendo com que o caminho fique mais longo. Então, na unidade C, a gente abre essa pasta chamada Geoprocessamento, estágio, underline 1. Presta atenção que eu não estou colocando acento agudo no estágio e nem estou dando espaço. Por quê? Porque trabalhar com banco de dados não dá para se trabalhar com pastas que tenham nomenclatura com caracteres especiais. Acento agudo, acento circunflexo, C cedilha, espaço, tudo isso são caracteres especiais. Então, vocês abrem essa pasta aí chamado Geoprocessamento underline estágio 1. Dá um Enter, dá um outro Enter. Veja que não tem nada nessa pasta ainda. A gente vai abrir 3 subpastas. Uma pasta chamada alfanumérico, sem acento. Outra pasta chamada vetorial. E outra pasta chamada matricial. E eu vou colocar aqui matricial, underline, raster, porque é o que a gente mais conhece. Recapitulando a aula passada, quais são os dados que o geoprocessamento trabalha? Os dados do tipo alfanumérico, os dados do tipo matricial e os dados do tipo vetorial. Então tá aqui, ó. Por isso que a gente abre 3 subpastas. Nós acabamos de fazer download de quê? De dados alfanuméricos. Eles estão compactados. Tá lá na pasta downloads, ó. Veja aqui que eu baixei documentação agregados dos setores 2010. Seguro Ctrl e seleciono outra pasta aqui, PB, que são os dados referentes à Paraíba. Dou um Ctrl X aqui da pasta Downloads e vou lá na unidade C, Geoprocessamento estágio 1. Lá na pasta alfanumérico, porque são dados do tipo alfanumérico, dou um Ctrl V. Eu colo minhas 2 pastas. Como é que eu fiz aqui? Fiz o download. Na pasta download, trouxe ele para dentro dessa minha pasta aqui. Observe que os dois estão compactados. Eu vou extraí-los aqui nessa pasta. Como é que eu faço? Depende do Windows de vocês, cada um tem uma configuração. No meu caso aqui é só clicar com o botão direito. Vou mostrar aqui mais opções e vou extrair aqui esses documentos. Ele está extraindo a documentação. Mesma coisa aqui no PB 2023, clico no botão direito, mostrar mais opções e vou mandar extrair aqui dentro dessa pasta. Veja que eu tenho agora mais 2 subpastas aqui, ó, esses 2 aqui de cima compactados e esses 2 aqui já são as pastas descompactadas, né? Já está dissipado, né? Descompactado. Na pasta documentação, eu tenho aqui principalmente esse documento em PDF, certo? Ao clicar nesse documento PDF, ele vai abrir. E é interessante quando vocês forem trabalhar na base de pesquisa, quando vocês forem trabalhar no TCC de vocês, ou
forem trabalhar em algum projeto de iniciação científica, no próprio mercado de trabalho, os dados que vocês estão trabalhando, vocês têm que ler isso aqui direitinho, para entender o que é cada um deles, certo? Então, há essa necessidade. No nosso caso, a gente já vai abrir lá no item 6.6, né, que é relação das variáveis das planilhas, lá na página 43. Então, se eu for aqui na página 43, a gente vai chegar relação das variáveis das planilhas. Qual é o primeiro dado que eu tenho do arquivo, né? Se vocês observarem aqui, ó, vou voltar aqui na pasta PB 2023. Quando eu abri nas bases de informações, lá na tabela Excel, veja que eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho várias planilhas aqui, certo? Várias planilhas. No total de planilhas, eu tenho aqui 26 planilhas, cada um com a temática de dados diferentes. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o básico underline PB. Esse básico underline PB é esse aqui, arquivo 6.1, arquivo básico, que é planilha básico underline e a unidade federativa. Se você for trabalhar com Ceará, básico underline CE. Se você for trabalhar com Maranhão, básico underline MA. E por aí vai. É a unidade federativa. No nosso caso, a gente tem o que aqui? Básico underline PB. Ok? Então, o que é que a gente tem no básico underline PB? Essas colunas aqui, tá? Então, vou abrir aqui o básico, underline PB, o documento Excel, para vocês darem uma olhada. Bom, habilitar a edição. Veja aqui, ó. Coluna A, eu vou ter o código do setor. O que é esse código do setor? Ele é fundamental, um elemento fundamental lá na frente, quando ele for fazer o processo de união entre o dado alfanumérico e o dado vetorial, para poder espacializar. Esse aqui, ó, cada setor censitário, ele tem seu código. É como se fosse o CPF da gente. A gente não tem, cada um tem seu CPF próprio, né? Cada um tem sua identidade própria. Cada um não tem a sua matrícula própria aí na universidade. Então é dessa forma que funciona, ok? Então cada setor censitário vai ter o seu código de setor. Tá aqui, ó, as informações lá no PDF. Código das grandes, aí primeiro aqui você tem o código do setor. Depois você tem o código das grandes regiões. No caso aqui, o código 2 se refere ao nome da grande região chamada Nordeste. Está aqui, nome das grandes regiões. Temos aqui o código da Paraíba. Então, aqui está o código da unidade federativa, que é Paraíba, o nome, e por aí vai. O que é que nos interessa? Se a gente lembrar lá do... Se a gente lembrar da metodologia adotada, vou abrir aqui o PowerPoint novamente. Se você observar aqui, na primeira análise, número de moradores no setor, eu vou precisar da planilha básico PB, tá vendo aqui, ó, planilha básico PB, o item V002. Então, se eu for lá no Excel, estou na planilha básico PB e eu vou ter que procurar quem é V002, tá aqui, ó, V002. Então, esse setor censitário, por exemplo, existe 1.526 pessoas. Esse outro aqui, 500, esse aqui, 839, por aí vai. Quem é o V003? O V003 que a gente está querendo é a média de moradores por domicílio. Então, por exemplo, nesse setor censitário, a gente tem a média de 3,52 pessoas por domicílio. Nesse aqui, 3,38, 3,01 e por aí vai. Então, é dessa forma que funciona, ok? Então, esses são nossos dados secundários. Por exemplo, também, vou fechar essa planilha aqui do Excel. Vamos aqui agora, nesse aqui, porcentagem de pessoas analfabetas acima de 12 anos. Eu preciso saber o total de pessoas alfabetizadas acima de 12 anos. Que planilha é essa? Planilha Pessoa 01 PB. Então, vou lá na pasta Pessoa 01 PB, abro. E quem são as variáveis que eu vou precisar aqui? V010. Então, quem é V010? Está aqui a coluna V010. Quem mais? V011. Está aqui V011. Quem mais? É V010, V011, até chegar no V077.
Então, todos esses aqui, todos esses aqui são as informações que eu necessito para poder gerar a quantidade de pessoas que são alfabetizadas acima de 12 anos. Então, é dessa forma que a gente vai fazendo esse passo a passo, tá? A gente está nesse vídeo tutorial só específico como faz o download, mas já estou explicando como é que se dá essa relação aí, passo a passo para vocês, ok? Bom, fechar aqui, já fizemos o download dos dados alfanuméricos, vou fechar aqui também o PDF, e agora eu vou fazer o download dos dados vetoriais, né? Veja que minha pasta vetorial não tem nada ainda. Vou fazer o download já lá no site do IBGE dos dados vetoriais. Então, eu volto lá no site, estou aqui no IBGE, ó, clico nos três linhazinhas lá no canto superior esquerdo novamente. Vou agora em Geociências, Organização do Território, só passa a mão, ó, e eu clico em malhas territoriais. Ao clicar em malhas territoriais, ele vai me abrir uma nova janela. Então, você tem aqui a malha municipal, na direita, a malha dos setores censitários, que é o que a gente vai querer, e aqui a base de faces de logradores do Brasil, que são as ruas, certo? No caso, a gente quer o quê? Malha de setores censitários. Clico nesse do meio, e ele vai me abrir aqui, ó, acesso ao produto de 2022, malha preliminar. Presta atenção. O que é que a gente está querendo? A gente pegou os dados do Censo Demográfico 2010. Então, a gente tem que ir para o Censo Demográfico de 2010. Então, se eu clicar aqui, ó, em 2022, malha preliminar, clico e escolho aqui, ó, 2010, malha censitária. Ao clicar aqui na 2010, malha censitária, aqui vai explicando como é que se dá a malha censitária, setor censitário. É importante também que vocês deem uma lida para entender o que é mais ou menos essas coisas. Vem aqui no item Downloads, clico, e ao clicar no Download, aqui em cima você tem aqui o censo 2010. É esse que a gente está querendo. Clica no censo 2010, e aqui você já tem dois tipos de dados. Um dado cujo extensão é o KMZ, e um dado cuja a extensão é SHP. KMZ esse dado a gente consegue abrir lá no programa do Google If, né, que a gente trabalhou em sala de aula, na primeira aula eu mostrei a vocês. E o SHP é o que a gente vai fazer o download, é o dado vetorial, né, cuja extensão é o shapefile. Então a gente vai clicar nesse setores censitários underline SHP. Clicou, você tem aqui, ó, para cada estado, a unidade federativa, você tem os dados. No nosso caso, a gente vai trabalhar com os dados da Paraíba. Clica aqui em PB e a gente tem essas quatro opções aqui. Se a gente quer trabalhar com distritos, baixa esse de cima. Se quer trabalhar com municípios, baixa esse segundo. Se quer trabalhar com setores censitários, baixa esse terceiro. Ou se quer trabalhar a nível de subdistrito, baixa esse quarto. No nosso caso, a gente vai baixar PB municípios e vamos baixar PB setores censitários. Ok? Fizemos o download desses dois aí. Bom, vamos clicar aqui na pasta Download. Estou aqui na pasta Download. E PB setores censitários e PB setores censitários e PB municípios, a gente vai recortá-lo, tá, seleciona os dois, dá um Ctrl X, vai lá na pasta Geoprocessamento 2020, opa, unidade C, Geoprocessamento estágio 1, na pasta vetorial, clica aqui dentro e dá um Ctrl V, e a gente coloca elas duas pastas. Veja que as duas pastas estão compactadas, certo? Aqui eu vou clicar em PB municípios, botão direito, mostrar mais opções e mandar extrair aqui. Ele já extraiu. Mesma coisa com os setores censitários. Botão direito, vou mandar mostrar mais opções, extrair aqui. Ele acabou extraindo. Então veja aqui, ó, 25 mil, 25 mil, 25 mil, 25 mil, 25 SE, 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 SE. Esses que terminam aqui em MU são referentes às malhas municipais dos municípios da Paraíba. E esses SEs são referentes aos setores censitários, certo? O dado, o formato do dado shapefile é dessa aí, ó. É que nem quando você tem casa com seu companheiro, sua companheira aí, você não vai casar só com companheiro, companheira, você leva o pacote completo, né? Leva irmão, irmã, pai, mãe, avô, avó, gato, papagaio, todo mundo
embarcado, né? Jogou no Bozó, fez, casou, então você leva o pacote completo. O dado vetorial também é da mesma forma. Você tem um pacote completo. Então, por exemplo, esse arquivo DBF aqui é o arquivo que já vem algumas estatísticas, alguns dados alfanuméricos dele mesmo. PRJ, ele é um arquivo espacial. Então, PRJ é o de projeção, né? O SHP e o SHX são os arquivos que têm a malha topográfica mesmo, né? Se é o tipo linha, se é tipo polígono, se é tipo ponto, né? No nosso caso aqui, a gente está trabalhando com polígonos, tá? Então, esse vídeo tutorial foi referente a como fazer o download e organizar as pastas dentro do seu computador dos dados alfanuméricos e dados vetoriais. Então, nós estamos aqui, voltando, ó, nós estamos com a pasta geoprocessamento, underline estágio, underline 1. Lembra que não pode ter caracteres especiais, não pode ter espaço, não pode ter o acento agudo, né? Dentro dessa pasta, a gente abriu 3 novas pastas, alfanumérico, matricial e vetorial. No matricial, a gente não tem nada, porque não tem nenhum dado matricial ainda. Nós não vamos trabalhar nesse estágio 1. Vetorial, a gente tem os arquivos que a gente fez download junto ao site IBGE e descompactou esses dados aqui na pasta. E o arquivo alfanumérico, a gente fez aí então, as duas pastas compactadas e as duas pastas aqui de arquivos que foram descompactadas. A documentação é que é para a gente abrir aqui o PDF dizendo o que é cada variável, explicando, e a base de informações é o que tem as planilhas em Excel e que cada pasta dessa contém as variáveis que a gente necessita lá para o nosso trabalho, ok? Então, finaliza-se esse vídeo tutorial de download dos dados vetoriais e matriciais aí para vocês.